Obrigado pela tua questão. Eu penso que a manifestação que falas é a manifestação 17 de novembro. Portanto, respondendo primeiro à questão de a surpresa, portanto, pelo facto da Associação de Estudantes do Técnico não ter estado presente, de facto, a direção, quando toma posse, a direção tem um mandato, não é, para executar. E, de facto, esse mandato também se diz respeito a questões de representação. Obviamente que nós não decidimos sozinhos aquilo que deve ser o rumo da representação da Associação de Estudantes do Técnico. Esta questão, aliás, foi bastante discutida naquilo que foi o Encontro Nacional de Dirigentes Associativos prévio a essa manifestação. Aliás, essa manifestação sai mesmo, portanto, desse Encontro Nacional de Dirigentes Associativos enquanto moção apresentada pela Associação Académica de Coimbra e sai derrotada, em grande maioria, pelo Movimento Associativo Português, portanto, pela Associação de Estudantes do Técnico, a Federação Académica do Porto, Aveiro, etc., etc., essa manifestação sai derrotada na sua grande maioria, em contrário à manifestação que foi apresentada, portanto, em conjunto pela Federação Académica do Porto, a Associação de Estudantes do Técnico e outras académicas, de apresentar, isso sim, ou seja, não partir só para a rua, portanto, dizendo contra o que é que estamos, mas também dizer, nós estamos contra, mas vamos propor soluções, alterações àquilo que é a realidade atual, ou seja, desse encontro saiu também depois aquilo que foi uma proposta dessas associações académicas, e neste caso da Associação de Estudantes do Técnico também, de uma proposta concreta e objetiva da alteração, na altura, ao regulamento de bolsas, da atribuição de bolsas da ação social, penso que é essa questão que estás a falar em concreto, penso que é, exatamente, e portanto, de facto, portanto, essa opção da Associação de Estudantes do Técnico só se veio a revelar em parte uma vitória, porque muitas das alterações desse documento que nós, dirigentes associativos, estivemos lá, portanto, a elaborar, ou seja, não só falar, mas também a apresentar propostas concretas, foram depois também introduzidas naquilo que foi o regulamento depois feito pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Na questão específica da marcação da Assembleia Geral, obviamente não foi a lista A que atualmente se candidata a marcar a Assembleia Geral. A Assembleia Geral foi marcada, portanto, pela mesa da Assembleia Geral. Bem ou mal, acho que não é essa a questão, portanto, já vi que tu pensas que é a tua opinião que foi mal marcada, portanto, a data foi mal escolhida. Eu nessa questão também estou bastante à vontade. Penso que até, salvo erro, foi a primeira intervenção nessa Assembleia Geral em que eu disse, lá está, de facto, entre outras coisas, que discordava da data e da hora da Assembleia Geral pelo simples motivo de que estava a existir, portanto, uma manifestação de estudantes, ou seja, estudantes estavam-se a manifestar e nós, a Associação de Estudantes do Técnico, apesar de não concordarmos com a forma de manifestação, tínhamos que estar solidários, pelo menos, com que estudantes do técnico participassem nessa mesma manifestação e pudessem ir à Assembleia Geral de Alunos. De facto, eu nessa questão estou bastante à vontade, porque foi, salvo erro, a primeira intervenção onde também disse isso. Portanto, está respondido. Enquanto espero mais perguntas, vou pedir aos debatentes que avancem um bocadinho as cadeiras, porque o sol está-nos a matar a todos. Deixa-me avançar uma vez aqui também. Há mais perguntas? Bem, não havendo, poder... certo, certíssimo. Passem então o microfone à Carolina Rocha. Boa tarde, eu tenho uma questão para alistar. Fala aqui no vosso papel, no folheto que foi emitido hoje, que o desporto foi e deverá continuar a ser o maior investimento da EST. Eu toco no tema do desporto apenas só porque sou atleta da Associação de Estudos Superior Técnico há 3 anos e nunca vi tanto problema como este ano. Fala-se em continuidade, eu penso que a continuidade do desporto não será mantida. Vocês realmente falam na resolução de problemas, mas isto é cópia do ano passado. Mais uma vez, o shuttle entre o Tagus e a Alameda continua a não haver e nós temos, pelo menos na minha equipa, atletas do Tagus que tinham dificuldades em vir ao técnico. Outra coisa,
isto, tendo em conta que é idêntico, há alguma credibilidade nisto? Gostaria de saber propostas mais concretas, porque isto está muito vago. Obrigada. Pergunto se há mais perguntas para se fazer mais uma ronda. Bem, não havendo, passo a palavra então ao Gustavo. Obrigado. Bem, em relação a esta questão do desporto, a ver se eu percebi também a tua questão, ou seja, apesar de algumas considerações, obviamente eu também as posso comentar, penso que a tua questão se relacionava mais, então que tipo de alterações vão existir? É assim, de facto, eu acho que, como dizia há bocado, e não me querendo repetir nesse ponto, eu acho, e isso basta ver aquilo que penso que será o relatório, obviamente eu não sou o atual tesoureiro da Associação, não tenho essa informação, aquilo que é o relatório e contas que vai ser apresentado, de facto o desporto, e também aquilo que está orçamentado é bastante possível ver, de facto o desporto é o maior investimento da Associação. Eu já aqui expliquei, por muitas razões, porque é que deveria continuar a ser, não só porque também nós temos uma grande franja de estudantes do técnico que pratica desporto, por também ser uma obrigação das associações de estudantes, portanto, darem uma oferta não só formativa, mas também depois a nível daquilo que é a prática desportiva, mas também por obrigações históricas, enquanto maior associação de estudantes do país, enquanto portanto, responsável por também o lançamento de algumas modalidades. Eu acho de facto, e isso aí não escondo, eu acho que poderão ter existido, tal como noutras áreas, alguns problemas com o desporto. Ou seja, e quando falo de problemas, falo de algumas falhas, que essas sim existirão sempre. Portanto, de facto, existiram outros mandatos, tanto no desporto como na recreativa, etc. Existiram este, e penso que seja qual for a direção do próximo mandato, existirão sempre falhas. Agora, eu acho que, e nós dizemos isso no nosso programa, deve haver uma maior proximidade daquilo que é, portanto, a Associação de Estudantes, aos dirigentes associativos e os atletas do desporto, não sei se nos atuais moldes, porque também vos digo uma coisa, eu acho que nós devemos estar perto não só de alguns, devemos estar perto de todos, todas as equipas, porque lá está, nós somos a Associação dos Estudantes também para todas as modalidades e não só para algumas. E nessa questão eu estou bastante à vontade, aliás, eu nunca tive a oportunidade, também porque nunca surgiu esse tema, numa Assembleia Geral ou em outro fórum qualquer, de dizer aquilo que é a minha opinião pessoal daquilo que deve ser o investimento feito no desporto na Associação de Estudantes do Técnico. Eu acho que nós temos uma grande obrigação em termos de investimento no desporto e também, eu digo-vos muito sinceramente, se há aqui, e eu sei que há tantas pessoas interessadas em ter prática desportiva, não só a nível universitário, mas também federado, eu acho que deve ser, sinceramente, acho que deve ser uma responsabilidade nossa de acompanharmos esses atletas e essas modalidades, sem dúvida. Agora, obviamente que em termos financeiros, e não sei se é essa questão que falavas em concreto, também não percebi qual era a pergunta direcionada, se é a questão de financiamento. Eu acho que a questão do financiamento não é por aumentar mais o financiamento, é porque ele é impossível. Aliás, se calhar nos próximos anos, devido às possíveis restrições teóricas, financeiras que podemos ter a nível de dotação de orçamento de Estado, a nível de IPJ, financiar a associação, poderemos sofrer alguns cortes, espero que não, lutaremos contra isso. De facto, eu penso que nós aí não é por aumentar o investimento, mas sim por serial. E por serial, nós também, eu acho que devíamos, e agora também dando esta visão que está no programa global, mas não está aí nos folhetos, eu acho que nós devíamos também pôr um bocado o ónus daquilo que deve ser o financiamento do desporto nas equipas. Ou seja, deve existir um comprometimento de relação entre a Associação de Estudantes do Técnico e as equipas no geral. Porquê? Porque a decisão de atribuição de portanto, financiamento às várias equipas em específico não pode estar só no ónus de uma decisão política, mas também daquilo que deve ser, eu acho, e estou com